Agora, preste bem atenção para você. Deus está dando autorizações. A autorização para a nação brasileira é para avançar. Agora chegou a hora de vocês avançarem. Se eu não faço tudo isso, e se não acontece tudo que vai acontecer até o último dia de março de 2026, são coisas muito grandes, jamais vistas. E hoje, eu só venho na live para dizer o seguinte: prepara-te. Prepara-te, Brasil. Fica-te de pé. Essas palavras não são minhas. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus de Nazaré. Prepara-te, Brasil, e fica-te de pé. A palavra de Deus diz em Daniel 2:22: Ele revela as coisas profundas e ocultas, conhece o escuro e a luz habita com ele. Em live no dia 15 de fevereiro, o apóstolo Reginaldo Rolim entregou um forte e poderoso sonho profético à nação brasileira. Deus avisou que chegou a hora de avançar. O recado do Senhor para o Brasil é para que se prepare, se coloque de pé e comece a marchar. Até o último dia de março, grandes coisas irão acontecer e o Senhor deu uma data, 7 de março. Até lá, grandes acontecimentos que irão tomar as capas dos jornais nacionais e internacionais. O anjo de Deus irá tocar a trombeta e milhões irão se erguer. Confira, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Há cerca de 2 anos, também 4 meses atrás, se deu alguns fatos importantes na minha vida quando eu vi a fileira de dominó. Eu vi a fileira de dominó há pouco mais de 2 anos e 4 meses atrás. Quando ninguém nem falava, que é isso, o cara vai falar dominó numa live? Eu vi a fileira de dominó e eu disse, tocar na primeira pedra, cai todos. Naquele 2 anos e 4 meses atrás, era uma loucura. Agora, todo mundo fala, jornalista, blog, site da fileira de dominó. Revelado anteriormente, muito antes, há mais de 2 anos e 4 meses. Então, o que se fala nessa live tem sentido, hoje ou amanhã. Agora, preste bem atenção para você. Deus está dando autorizações. A autorização para a nação brasileira é para avançar. Agora chegou a hora de vocês avançarem. E também, 2 anos, um pouco mais de 2 anos e 4 meses, eu vi uma movimentação. Quem se lembra disso, gente? Eu vi uma movimentação sobrenatural de algumas polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Algumas polícias militares dos estados, há mais de 2 anos e 4 meses, em um sonho que tive, eu disse isso, em um sonho que eu tive da fileira do dominó, em um sonho que eu tive da movimentação estranhas de polícias militares dos estados da Federação Brasileira, há um pouco mais de 2 anos e 4 meses. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso? Vocês são testemunhas. Outras pessoas que estão começando a me seguir agora, precisam ouvir as pessoas dizendo, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Isso, vão colocando eu me lembro. Vão colocando eu me lembro para que as pessoas possam vir. E hoje Deus me faz entrar aqui à tarde para relembrar da fileira do dominó, das movimentações ou movimentações estranhas das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Isso tudo sonhos, há pouco mais de 2 anos e 4 meses. Pouco mais de 2 anos e 4 meses. Então eu quero que vocês fiquem atentos para os próximos capítulos desses sonhos, que foram há mais de 2 anos e 4 meses. Eu trago hoje a movimentação fora de normal, de natural, das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Esse ano de 2026, até o período do mês 3, março, último dia de março, serão tantas as coisas que não se caberão em toda a história, mundialmente falando. Não cabe, gente, é coisa incrível.
O que vai acontecer até o final de março de 2000, é tão pouco tempo. Um estudioso, um pastor, professor, teólogo, amigo, ele teve uma conversa comigo e ele disse: olha, você é dotado de um dom espiritual incrível. Ele é estudioso sobre dons. Teólogo estudioso sobre dons. Incríveis os dons espirituais que você tem. É de uma maneira sobrenatural os dons espirituais que você tem. De uma maneira sobrenatural. As precisões e outras coisas, a ousadia de você dar data. Porque ninguém tem coragem de dar data. E você dá um prazo. Eu digo sempre para os menos entendidos que não é obrigado a acontecer só no último dia de março de 2026. Começa de hoje. Praticamente, começou de janeiro de 2026. A primeira vez que eu citei isso. Janeiro de 2026. E depois disso eu vi outra coisa. A fileira dominó, pouco mais de 2 anos e 4 meses. Uma movimentação sobrenatural das polícias militares do Estado da Federação Brasileira. Essa aí, eu acho que ela está com mais de 2 anos, quase 3 anos. Quase 3. Um sonho que eu tive. Tá? Um sonho que eu tive. Quase 3. E aí, está para acontecer algo que também foi dito há pouco mais de 2 anos e 7 meses. Aí, essa. No dia 14 de janeiro de 2026, se não me salva a memória, eu disse que vi um leão se acordar. No dia 19 de janeiro de 2026, e também não me salva a memória nas lives, Nicolas faz aquela caminhada. Mas pouco mais de 2 anos e 7 meses, no sonho, eu vi a nação brasileira acordando. E vi uma multidão tomando as ruas de todo o território nacional brasileiro. Eu vi uma multidão tomando as ruas de toda a nação brasileira. Eu não vejo as eleições de 2026 como uma eleição ou eleições normais. Eu não vejo as eleições de 2026 como normais. Todo mundo busca seu interesse, um candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, governador, etc. Mas eu não consigo ver, foi a última coisa que eu não consegui ver. Eu vejo, o que eu consigo ver é algo anormal, que não é uma eleição normal, fora de todos os contextos da normalidade espiritual que eu posso falar. Eu pergunto a Deus, por que todo mundo está aí? Flávio Bolsonaro sendo candidato, todo mundo já está sendo candidato, mas eu não vejo. Eu só consigo ver uma coisa, um sacode. Isso já está com 2 anos. 2 anos, os primeiros sonhos que eu tenho. Eu não consigo ver, eu vim aqui dizer várias vezes, não consigo ver as eleições de 2026 normal. Não consigo ver. Eu não consigo ver. Até hoje, a presente data, 15 de fevereiro de 2026, eu ainda não consigo ver. A hora são 15h58. Eu não consigo ver ainda. Sem que tenha um sacode, um reboliço tão forte que não tem condição de ser normal. Só tem uma coisa que Deus me respondeu. Só existe uma que Deus me respondeu. Eu pedi mais clareza, e ele disse, uma coisa que ele disse há 2 anos atrás, a ti não cabe saber, Reginaldo. Eu digo quando eu quero. Você é vaso e eu sou oleiro. Eu dou as ordens e você obedece. Tipo assim. Então, deixa eu dizer uma coisa. A única coisa que Deus me diz é, se eu não estou fazendo tudo isso, desde os últimos dias de dezembro de 2025, até o presente momento, 15 de fevereiro de 2026, com todos os fatos e acontecimentos que de lá para cá vem acontecendo, sobre tudo aquilo que eu venho falando no jornal.
Se eu não faço tudo isso, e se não acontece tudo que vai acontecer até o último dia de março de 2026, são coisas muito grandes, jamais vistas. Jamais vistas. Era preciso 2 proclamações da República, praticamente, para acontecer tantos fatos grandiosos e importantes. Haja jornais, centenas e milhares dele que não ia dar cabimento. Mas se eu não faço isso, Reginaldo, até o último dia de março de 2026, eu te digo com toda certeza, aí Deus me disse, as eleições nem iriam valer a pena. Como, Senhor? As eleições nem iriam valer a pena. As eleições de 2026 não iriam valer a pena. Só apenas ia repetir um filme que mudavam-se alguns personagens desse filme, alguns integrantes desse filme. E eu perguntei, Senhor, qual filme? O mesmo filme de 2022. Iria se repetir em 2026, mudando só alguns personagens de 2022 para 2026. Mas é por causa do meu reboliço, é por causa do meu terremoto que eu irei dar, dentro das instituições brasileiras. Até o último dia, eu digo, Deus, é pouco tempo. Até o último dia de março de 2026, para deixar bem claro, explícito, até para as pessoas que não têm entendimento, que quem fez foi Deus, jamais foi o homem. Quem fez foi Deus, jamais foi o homem. Jamais foi o homem que fez. Jamais. O homem tinha poder de fazer tanta coisa acontecer e vir à tona o que eu estou fazendo. Toda honra e toda glória é minha e sempre será minha, e eu não divido a minha honra nem minha glória com ninguém. Deixe bem claro, Senhor. E hoje, eu só venho na live para dizer o seguinte: prepara-te. Prepara-te, Brasil. Fica-te de pé. Essas palavras não são minhas. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus de Nazaré. Prepara-te, Brasil, e fica-te de pé. E marcha. Prepara-te, Brasil, fica-te de pé e marcha. Porque eu irei levantar um espírito a partir de hoje, 15 de fevereiro de 2026. Se você ou se alguém proclama alguém ou chama alguém para ir a uma festa e essas pessoas não vão à festa, o que convidou para as pessoas ir à festa, uma incógnita, sabe qual é incógnita? Uma parábola, não tinha poder sobre aqueles que eles convidou. Mas, se uma liderança convida pessoas para uma reunião e as pessoas que foram convidadas não vão, é porque ela não tinha total liderança sobre aquelas da qual eles convidou. Mas eu irei fazer um convite, eu, Rei dos Reis e Senhores, colocando um anjo no território nacional brasileiro. Ele vai tocar trombeta. E milhões 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 de pessoas irão ouvir o som da trombeta desse anjo. Irão ficar de pé em todos os estados da Federação Brasileira. E essa imagem irá circular o mundo todo. O mundo todo. Aí vem algo depois disso, bombástico. Verbo de Deus. Depois disso, vem algo bombástico, de uma maneira sobrenatural. Depois que toda a nação ficar de pé, o anjo vai tocar trombeta hoje. Hoje o anjo toca trombeta às 17 horas de hoje. Às 17 horas de hoje, o anjo vai tocar trombeta, convocando toda a nação brasileira, estados da Federação Brasileira, a ficar de pé. Porque a ordem do Criador é marchar. E depois que isso acontecer,
lá para o dia 7 de março. Lá para o dia 7 de março. Guarde essa data, 7 de março. Não é obrigado ser dia 7, mas até o dia 7 de março. Depois que a nação ficar de pé. Depois que a nação estiver em pé de todos os estados da Federação Brasileira e marchar, até o dia 7. Uma coisa bombástica que vai abalar os alicerces de todas as pessoas. O Brasil nunca mais será o mesmo. E o mundo está para revelar outra coisa bombástica no mundo todo, que depois dessa revelação, também o mundo nunca mais será o mesmo. Eu vou chegar aqui nas últimas, olhando nos olhos de vocês, e dizendo, todos vocês devem louvar e agradecer a Deus 100 vezes por dia, porque ele parou a nova ordem mundial. Guarde esse nome. O Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, parou a nova ordem mundial. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré parou a nova ordem mundial. Se ele não para a nova ordem mundial, os países ligados àquilo que o anticristo queria promover nos países, iriam amordaçar tudo que era de direito e bom ao seu bel prazer. Mas o Senhor parou completamente o crescimento e o andamento de todos os sonhos e projetos da nova ordem mundial. Ele está dando um tempo a cada um de nós voltar para ele e dizer, só o Senhor é Deus. Fiquem com esta live guardada dentro do coração de vocês, com toda a certeza plena e absoluta que Deus me trouxe aqui nesta tarde para poder falar isso para vocês. O Senhor barrou todo o avanço da nova ordem mundial. Glorifiquem a Deus 100 vezes por dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.